É um grande privilégio poder estar juntamente com vocês, começando uma nova temporada dentro do nosso estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Esse livro fantástico que tem tido a possibilidade de poder transformar a vida de tantas pessoas. Às vezes nós lemos um livro da Bíblia com um pouco mais de pressa, não temos a possibilidade de poder extrair dele algumas pérolas preciosas. Eu não pretendo, com essas temporadas que temos feito, com essas séries que temos feito, esgotar o texto da Palavra de Deus, mas simplesmente despertar em você o desejo de conseguir se aprofundar ainda mais dentro do estudo da Palavra do Senhor. E agora, nessa nova temporada que estamos fazendo, vamos estudar o livro de Ruth, um livro pequeno, com algumas particularidades. Uma delas, por exemplo, é um livro tão pequeno que possui apenas 85 versículos. É um livro muito pequeno mesmo, mas que traz uma mensagem tão relevante para nós. Relevante para esse tempo, que é um tempo também de crise, e ao mesmo tempo que exalta a graça de Cristo Jesus e aquilo que Ele quer fazer conosco. O nosso objetivo nessa temporada é preparar o nosso coração para a Semana Santa, que nós teremos começando no finalzinho desse mês, no dia 27 de março, nós vamos estar começando a Semana Santa, vamos do dia 27 até o dia 3 de março, no nosso programa aqui com a Semana Santa. Para o programa aqui do Distrito de Santo Amaro, nós teremos conosco a presença do pastor Júlio Carlos Santos, que é pastor lá em Portugal, da igreja de Alvalade, uma grande igreja no sul, na grande Lisboa, mas tem uma história fantástica de vida. Já foi departamental de escola sabatina, ministério pessoal, comunicação, evangelismo. É um indivíduo que tem uma pregação muito poderosa e acredito que vamos ser muito abençoados através dessa semana com ele. Então o meu objetivo com essa série é preparar o seu coração para que você tenha a possibilidade de receber o conteúdo que ele tem para a gente nessa série, que vai ser uma série também que ele vai estar fazendo em uma semana sobre a paixão de Cristo. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de ler aqui um texto que é a introdução do livro de Ruth, e na sequência nós vamos fazer uma oração e conversar um pouquinho sobre o texto. Para essa temporada eu escolhi utilizar a nova versão transformadora da Bíblia, a NVT, ok? Independente da versão que você estiver usando, você pode acompanhar aí a leitura. Nós vamos ler aqui então o capítulo 1 de Ruth. O texto diz assim: Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou o seu lar em Belém, de Judá, e foi morar na terra de Moabe, levando consigo a esposa e os 2 filhos. O homem chamava-se Elimeleque, e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde haviam morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: Voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram aos seus maridos e por mim, que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em voz alta. Não, disseram elas, queremos ir com você e para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: Voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar essa noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam até que crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o seu povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei.
Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia, eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer? E se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. Ensina-nos nesse momento através do capítulo 1 de Ruth, pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. Existem algumas coisas dentro desse capítulo que nós precisamos aqui levar em consideração. A primeira coisa que precisamos saber é que nada, absolutamente nada, foi escrito no livro de Ruth sem uma intenção. Esse livro foi escrito com intencionalidade. A ideia era conseguir mostrar algumas coisas importantes para o leitor, mas ele precisa ser compreendido à luz do tempo em que ele foi escrito. E isso o tempo no qual ele foi escrito é descrito na primeira frase do livro. Nos dias em que os juízes governavam Israel. Portanto, esse livro foi escrito em algum momento no período dos juízes. Não sabemos dizer exatamente em que época foi. O período dos juízes, que teve foi mais ou menos de 350 anos dentro da história de Israel. Alguns chegam a falar em algo aproximado a 400 anos. O fato é que entre 350 e 400 anos, mais ou menos, dentro da história de Israel, foi que esse período surgiu. Desde a morte de Josué, então surge o primeiro juiz, até o período em que Saul é ungido como rei, ou seja, até o período do último juiz, que foi Samuel. Samuel fez a transição, ele foi o último juiz e teve a possibilidade de ungir os dois primeiros reis de Israel. Nessa perspectiva, em algum momento desses 400 anos, vai acontecer essa história. Particularmente, baseado na tradição judaica e ao mesmo tempo no próprio Talmud, acredito que ele teria sido escrito no final desse mesmo período, na época do último juiz, que foi ninguém menos do que o profeta Samuel. Samuel, na perspectiva tanto do Talmud babilônico como também da tradição judaica, ele foi o autor desse mesmo livro. O fato é que quando analisamos a própria estrutura do livro, a linguagem utilizada, a forma de se escrever, existem muitas similaridades com o início ali, pelo menos, do livro de Samuel, que acreditamos ter sido da autoria dele. O fato é que esse livro vai ser escrito nessa época, ou tendo como pano de fundo o período dos juízes. O período dos juízes, eu gosto muito da maneira como o autor de um comentário de Ruth, chamado Hernandes Dias Lopes, ele vai mencionar que o período de Ruth o período dos juízes pode ser perfeitamente comparado com o período de um elevador. Como assim? Existem momentos em que a história de Israel está subindo. Eles estão buscando a Deus, eles estão se comprometendo com Deus, estão abandonando a idolatria e eles buscam a Deus. Existem outros momentos em que eles estão descendo. E isso vai acontecer no livro todo, em termos de subida e descida, o tempo todo na história deles. O que é que vai acontecer na história deles? Especificamente, a Bíblia vai deixar claro que por causa dessa oscilação em termos espirituais, o Senhor Deus respeitou a história deles. Lá em Deuteronômio, o Senhor Deus, através das bênçãos e maldições, havia mencionado quais seriam as consequências do abandono do Senhor Deus. Deus mencionou, olha, enquanto vocês estiverem comigo, minha proteção estará sobre vocês. Mas se vocês não quiserem mais andar comigo, eu vou respeitar vocês. E vou deixar que vocês andem sem a minha proteção. Eu vou deixar que vocês andem do jeito que vocês quiserem. Vocês são livres para poder escolher a quem vocês vão servir. Mas,
Sem a minha bênção, não vai ter chuva. Sem a minha bênção, os inimigos vão invadir o país de vocês, os filhos de vocês se tornarão escravos, as colheitas de vocês vão alimentar outros, a terra vai deixar de produzir tão bem, os animais terão dificuldade de se reproduzir e os seus rebanhos não crescerão muito, vocês perderão economicamente falando. Então esse é o pano de fundo de Israel. Dentro desse período dos juízes, e ao mesmo tempo de boa parte do período do Antigo Testamento, Israel acabou sendo fascinado com a idolatria que havia em Canaã. Os dois principais deuses que eram adorados nesse mesmo país ou nessa mesma região eram ninguém menos do que Baal e a sua esposa Asterote. Enquanto esses dois deuses, dentro do contexto da mitologia, enquanto eles praticavam o ato sexual entre eles, a fertilidade acontecia na terra. Então a gente percebe em Israel, naquele tempo, uma teologia muito distorcida dentro do contexto do povo. Por quê? Porque eles só buscavam a Deus em busca de proteção. Quando o inimigo invadia o país, eles buscavam a Deus para poder protegê-los da invasão dos inimigos. Quando o perigo passava, então eles se voltavam para Baal e Asterote para poder buscar a fertilidade do solo, para poder buscar as chuvas no tempo regular, para poder ter um crescimento dos seus rebanhos. Então, em simultâneo, você encontra a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, e ao mesmo tempo a Baal e Asterote. Esse é o pano de fundo que vai ter lugar em todo o período dos juízes. O único período em que isso vai deixar de acontecer é na fase, no início do trabalho, ou em que Samuel é o juiz. Samuel, ele vai reunir todo o povo, a ameaça na época de Samuel já vai ser os filisteus, e ele vai consagrar o povo, e ele vai destruir os deuses e os altares pagãos que fazem parte da adoração no país. Samuel conseguiu acabar com a idolatria dentro do país, o último juiz, mas até Samuel levantavam-se juízes que conseguiam libertar o povo, e alguns deles, como o próprio Gideão, que foi um grande juiz, ele ainda fez uma estola sacerdotal e fez deuses, ídolos, para poderem ser adorados pelo povo. Às vezes o próprio juiz levava o povo à idolatria. Então, nessa perspectiva, você encontra uma visão muito mercantilista da fé nos dias dos juízes, porque eles só buscavam a Deus quando queriam proteção dele. Eles queriam prosperar, eles queriam alcançar bênçãos materiais. Então a religião para eles era uma religião de buscar da parte de Deus o que eles queriam. Alguma similaridade com aquilo que a gente vê no cristianismo hoje em dia? A maior parte das pessoas só busca Deus quando as coisas estão ruins, quando a crise se avoluma, aí as pessoas buscam Deus. Ou vão para a igreja para poder fazer uma barganha com Deus, devolvem seus dízimos, dão as suas ofertas, na expectativa de poder forçar Deus a abençoá-los. É mais um bom negócio do que a adoração ao Deus Criador do céu e da terra. A visão de Israel nesse tempo é exatamente essa. Então, esse é o pano de fundo do livro de Ruth. A primeira coisa que a gente vai descobrir aqui é que houve uma grande fome na terra. Isso aqui serve para a gente como um indício do que estava acontecendo. Nós não sabemos, volto a dizer, não sabemos em que época foi que isso aqui aconteceu, mas sabemos que havia uma grande fome na terra. Por que isso aqui é importante? Porque, na perspectiva do que Deus havia dito, lá nas bênçãos e nas maldições, se o povo se afastasse do caminho do Senhor Deus, o Senhor Deus permitiria que viessem fome sobre a terra, como uma espécie de consequência das escolhas que eles tinham feito. Ora, quando eles acabavam acreditando em Baal e Asterote para trazer a prosperidade do país, a prosperidade da nação, então Deus dizia, olha aqui, então vocês peçam para o Baal e para Asterote mandar chuva. Você vai ver a mesma coisa acontecendo muitos anos mais tarde, na época do profeta Elias, já no período da monarquia, quando Baal é a principal divindade de Israel. E o rei Acabe, a sua ímpia e esposa Jezabel, fazem de Baal e Asterote as divindades mais adoradas dentro de Israel. É a religião oficial, se torna a religião oficial, a adoração a Baal e Asterote. E então Elias vai desafiá-los para que eles orem pedindo chuva. Durante 3 anos e meio, o Senhor Deus fecha os céus. O que está acontecendo aqui é exatamente isso.
Um outro detalhe importante que está aqui é aonde esse problema vai estar acontecendo. É em Belém de Judá. A palavra Belém é uma palavra composta no hebraico que é Bet Lechem. Bet é casa, Lechem é pão. Portanto, Belém é a casa do pão. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque na casa do pão faltou pão. Você está entendendo o que o Samuel está dizendo aqui pra gente quando ele está escrevendo esse livro? Ele está fazendo aqui um jogo, ele está usando aqui um jogo de palavras, inclusive. Porque é uma coisa assim impensável um negócio desse. A cidade que é a casa do pão não tem mais pão. E por que é que não tem pão? Como ele já explicou pra gente que foi no período dos juízes, ele está explicando aqui o que está acontecendo. O que está acontecendo a mão do Senhor está pesando sobre a nação. A mão do Senhor, o povo escolheu se afastar do caminho do Senhor e o Senhor Deus deixou que eles lidassem com as suas escolhas. O Senhor disse, ok, vocês preferem adorar as outras divindades? Tudo bem, estou saindo de cena. Mas há um outro detalhe que também é mencionado no livro de Deuteronômio. Deus havia dito para o seu povo, desde a época que ele chamou Abrão para poder sair de Ur dos Caldeus, Deus havia dito, olha, essa é a terra. Quando no capítulo 12 de Gênesis, Abrão chega na terra de Canaã, Deus vai dizer para ele, a terra é essa, fica aqui, peregrina por ela, mas não saia dessa terra. E a partir desse momento, a ordem de Deus é para que os seus filhos não saiam dali. Toda vez que eles têm que sair da terra de Canaã, eles têm que pedir autorização a Deus para poder fazer isso. Mas o que está acontecendo aqui nesse período é, a casa do pão não tem pão. E o primeiro personagem que vai ser aqui mencionado é, por isso, um homem que é de Belém, de Judá, que nós sabemos que é Elimeleque, juntamente com a sua esposa e os 2 filhos, que são especificamente Noemi, que significa delicada, amável, alguém que traz um bom ambiente. Esse é o significado da palavra Noemi, que é Naomi, é também uma palavra composta, mas o significado é exatamente esse. Ele, juntamente com a sua esposa e os 2 filhos, eles tomam uma decisão. E eles estão seguindo aqui, na verdade, a decisão que o pai da nação havia tomado muitos anos antes. Estamos falando especificamente de Abrão. Você se lembra que quando Abrão chegou na terra de Canaã, o capítulo 12 vai mencionar isso. Ele peregrinou pela terra, mas ele não gostou da ideia de ver os cananeus ali. Então ele vai até o extremo sul, ele vai acampar no deserto do Negueb, e quando uma fome assola a cidade, o país, ele vai simplesmente migrar para o Egito. Ele não pediu orientação de Deus. E isso vai trazer grande prejuízo para sua família. Quando ele chega no Egito, ele acaba mentindo que a esposa, na verdade não é esposa, que é a irmã. O faraó leva a sua esposa para o seu harém. Deus acaba visitando o faraó. O faraó acaba dando a ele muitas riquezas quando ele sai. Por causa dessas mesmas riquezas, algum tempo mais tarde vai haver uma ruptura na sua família. Ele e o seu sobrinho vão ter que se separar, porque os rebanhos são muito grandes para os dois, e uma grande crise vai acontecer na família. E Deus vai dizer para Abrão, Abrão, não é para sair daqui. E a partir desse momento, Abrão entende essa mesma situação e ele não sai mais da terra de Canaã. É tanto que quando ele tem que buscar uma esposa para o filho, ele manda o seu servo ir, porque ele não sai mais. E quando o servo pergunta, mas e se a moça não quiser vir para cá, posso levar teu filho para lá? Eles dizem, de jeito nenhum, a terra onde a gente tem que ficar é aqui. Qualquer pessoa que for se casar com meu filho tem que vir para cá, porque Deus mandou a gente ficar nessa terra, é aqui que a gente tem que ficar. Abraão aprendeu, mas antes ele teve que seguir para fora. Quando olhamos, por exemplo, para o período já do seu filho, do Isaac, Isaac aprendeu a lição. Algum tempo mais tarde está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo no tempo do Elimeleque. Uma fome vem sobre a terra de Canaã. Mas, diferentemente do seu pai, ele ora a Deus e pergunta, Senhor, o que eu faço? E Deus vai dizer para ele, fica na terra, porque apesar de eu estar castigando a terra com uma seca, eu vou te abençoar. E ele começa a furar poços, ele consegue água, acaba fazendo um processo de irrigação no meio do deserto, e ele colhe 100 por 1. Era algo realmente fora do comum. Qualquer época em que você fosse plantar naquela região, você teria uma colheita de 30 por 1. Ele colhe 100 por 1 numa época de crise. Por quê? Porque Deus estava com ele.
Então, o que está aqui por detrás dessa parte introdutória do livro de Ruth o Elimeleque, o marido da Noemi, teve que tomar uma decisão. Ele tinha que decidir entre seguir o exemplo do Abrão, que no momento de crise ele foi embora da terra de Canaã, e isso trouxe grande prejuízo para sua família. Porque ele olhou simplesmente para aquilo que fazia sentido dentro do cenário internacional e ao mesmo tempo do cenário do país. Ele não fez como Isaac. Isaac, o período era de crise, era uma situação complicadíssima, mas o Isaac vai orar a Deus e Deus vai dizer, fica, não vai, fica e eu vou te abençoar. E Deus o abençoa grandemente. Portanto, o Elimeleque vai seguir o exemplo do Abrão. Ele vai pegar a sua família, ele deixa a casa do pão. O que está aqui no pano de fundo o povo escolheu mal e agora a maldição da aliança está caindo sobre eles. A maldição da aliança é nada mais nada menos do que eles decidem viver longe de Deus e Deus permite que eles escolham as consequências de uma vida longe do Senhor. Quem controla os tempos e as estações é Deus. E como eles se afastaram do caminho do Senhor, agora vem sobre eles essa situação. E é um período de fome, terrível, de escassez. E Elimeleque, juntamente com a sua esposa, Noemi, aquela que traz delicadeza, que traz suavidade, que traz um espírito agradável, ele pega a sua esposa, os seus 2 filhos, e vai para onde? Aqui entra uma situação complicada. Ele vai para Moabe. Moabe era um país que estava a mais ou menos 80 quilômetros do lugar onde eles viviam. E um país que, algum tempo antes, havia tomado conta do país deles. Se você olha para o capítulo 3 de Juízes, você vai reparar que Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos fez difícil a vida do povo de Israel. E Deus levanta um juiz para poder libertar o seu povo dessa mesma escravidão. E há um detalhe importante. Quando você vai ler o Pentateuco vai dizer que não deveria haver qualquer tipo de associação entre Israel e Moabe e Amon. Por quê? Em primeiro lugar, porque esses 2 países, qual foi a origem deles? A origem deles foi do próprio Ló. Quando Ló é tirado de Sodoma e Gomorra, Ló, sobrinho de Abrão, e junto com as 2 filhas, eles vão para a cidade de Zoar, mas depois ele acaba se afastando para uma caverna. E as 2 filhas acabam embebedando o próprio pai, e numa situação de incesto, elas engravidam do próprio pai e dão à luz os 2 filhos, o Amon e o Moabe, que dão lugar às 2 nações. E você vai reparar nessas 2 nações os costumes de Sodoma e Gomorra acontecendo no meio delas. E quando Israel está voltando do Egito, Moabe se levanta contra Israel. E Deus diz, olha, nenhum moabita vai ser aceito dentro da comunidade de Israel. A partir de agora é lei, não pode. Eu não quero vocês misturados com esse povo. Então agora, o Elimeleque, ele não só vai sair do país, vai deixar a casa do pão, porque está acontecendo um momento em que, por causa da quebra da aliança com Deus, o povo está vivendo uma seca, mas ele vai escolher um povo que era considerado um povo amaldiçoado por Deus, que eram os moabitas, para poder ir para lá. Havia a adoração ao infame deus Camus, que era a principal divindade da nação. Todas as pessoas que viviam na nação tinham que prestar reverência a esse deus. Era um deus que, dentro do contexto da adoração, eram feitos inclusive sacrifícios humanos. O que significa que, apesar do Elimeleque, da Noemi, do Malom e do Quilion serem adoradores do Deus verdadeiro, para viver lá em Moabe, eles têm que, de alguma maneira, prestar algum tipo de reverência ao deus Camus. O que significa que eles vão sair da casa do pão porque não tem pão, vão para uma terra estrangeira para poder tentar a sua sorte, mas eles estão tomando decisões que vão frontalmente contra a palavra de Deus. Não fazia parte do plano de Deus. Eles não perguntaram a Deus o que Deus achava. Eles simplesmente deixaram a casa do pão, eles tinham a sua propriedade lá, porque a terra tinha sido dividida antes que o período dos juízes começasse, e eles tinham o seu quinhão, tinham a sua propriedade, mas agora eles vão deixar tudo isso para trás, vão migrar 80 quilômetros para o povo, um povo que Deus tinha dito, não se associem com eles. Um povo extremamente pagão.
O que vai acontecer no meio dessa situação toda? É interessante o que vai acontecer. Se você olha, por exemplo, aqui, olha, o finalzinho do versículo 2 ainda, que vai dizer assim, olha, quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Aí vem o versículo 3, e Elimeleque morreu. O texto dá a entender que assim que eles chegaram no lugar da sua peregrinação, o Elimeleque, que era o chefe dessa família, acabou falecendo. Veja, eles estão saindo da casa do pão porque não tem pão, é uma época de seca. Eles migram para um país estrangeiro, um país idólatra, onde a principal divindade exige sacrifícios humanos, inclusive, dos seus seguidores. E quando eles chegam lá, Elimeleque, o pai da família, morre. Noemi se torna viúva, portanto. Mas ela fica com os 2 filhos. E o que está aqui nas entrelinhas é que a Noemi toma as rédeas da família. Noemi agora tem que se virar, porque ela é viúva e ela tem 2 filhos. E ela está dirigindo a família. E o que ela vai fazer? Ela vai casar os 2 filhos com 2 mulheres moabitas, chamadas Ruth e Orfa. Aqui você encontra outra situação. Deus havia proibido terminantemente qualquer tipo de associação por casamento com outras nações, principalmente com nações como Moabe. Quando o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, a associação com amonitas e moabitas havia trazido o castigo, a praga de Deus sobre o povo. Deus já tinha deixado muito claro que não tolerava isso. E ela vai casar os seus filhos com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Então você está entendendo o que está acontecendo aqui? É uma família que está indo totalmente na contramão da palavra de Deus, o Senhor. E olha, cerca de 10 anos depois do quê? Depois que eles chegaram naquela terra, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Veja, isso aqui é só a introdução do livro. Na introdução do livro você encontra, portanto, uma família que está vivendo numa época em que Israel está subindo e descendo dentro do contexto da sua adoração a Deus. Há uma fome, consequência da quebra da aliança. Eles migram para um lugar que Deus tinha dito para eles não irem, se associam com uma nação que Deus tinha dito para não haver associação, casam os filhos com mulheres dessas nações que Deus tinha dito que não poderia acontecer. E o que está acontecendo? 10 anos depois. 10 anos depois, os esteios dessa família, que é uma sociedade extremamente machista nessa altura, uma mulher sem a presença de um homem na família, ela não tem a possibilidade de sobreviver. Só existem 2 caminhos para uma mulher sozinha naquela época, que era, primeiro, a mendicância, e se fosse jovem, a prostituição. Não havia outro caminho para outra mulher, para uma mulher sozinha naquele tempo, a não ser esses 2. E agora Noemi, que sai por causa de uma crise da terra que Deus havia dado aos seus antepassados, do país de Israel, por causa da fome, agora, 10 anos depois, o que aconteceu? Depois de tantas escolhas, você percebe a quantidade de escolhas ruins? Eles saíram do país que Deus havia dado para eles, eles acabaram indo para um país pagão, onde havia adoração a outros deuses, e provavelmente eles tinham que prestar homenagem a esses deuses. Dá para poder entender pelo contexto do livro que eles ainda adoravam o Deus Criador do céu e da terra, mas pelo contexto você percebe que eles tinham que prestar reverência ao Deus Camus. Os 2 filhos são casados com mulheres moabitas. Você percebe a quantidade de escolhas ruins que essa família fez? E a consequência disso tudo? Agora você tem 3 viúvas, 2 jovens e uma viúva já idosa. E nesse tempo, olha o que vai acontecer. O verso 6 é fundamental para a gente poder compreender o que está acontecendo. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhes boas colheitas. Bom, provavelmente o que está acontecendo aqui volto a dizer, nós não sabemos em que época foi, mas provavelmente um novo juiz havia se levantado dentro de Israel. E você se lembra que o ciclo dessas subidas e descidas eles estavam mal, havia fome, havia a invasão dos países vizinhos, então se levantava um juiz que o povo buscava o Senhor Deus, e Deus levantava um juiz, um libertador, e o Senhor Deus trazia bênção depois sobre a nação. Provavelmente eles estão vivendo um momento como esse. Israel, dentro do elevador, Israel está subindo na sua adoração, está buscando a Deus. E o que está acontecendo? O que ela ouve falar? Que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhes boas colheitas.
Ela agora ouve falar que lá na casa do pão voltou a ter pão. E a situação que ela está vivendo agora é uma situação complicadíssima, ela não sabe o que fazer. Então ela toma uma decisão, vou voltar para a casa do pão. Esse é o momento da virada na história da Noemi. Esses primeiros 5 versículos mostram, de maneira resumida, a quantidade de escolhas ruins que essa família tomou e as consequências dessas escolhas. O que essas escolhas trouxeram para essa família? Trouxeram ruína. Agora, a grande decisão, o versículo 6 é o versículo chave na história de Noemi. Noemi fica sabendo que Deus havia abençoado o seu povo. Noemi cai em si. Noemi está num país estrangeiro, num país idólatra, e ela agora vai perceber, gente, provavelmente o que está acontecendo aqui é ela botando a mão na cabeça e pensando, a gente não tinha que ter saído de lá. O nosso Deus, ele disse que era para a gente ficar lá. Não era para a gente sair de lá. Ainda que agora completamente quebrada, eu vou voltar. Noemi está amargurada, Noemi está vivendo um momento difícil, Noemi ainda não fez as pazes com Deus, mas ela agora toma a decisão de poder voltar para o seu país. Mesmo tendo o coração tremendamente machucado, a gente vai ver isso aqui logo na sequência. E o que ela vai fazer? Ela vai chamar as 2 noras e elas vão partir, as 3 estão partindo em direção à terra de Judá, estão voltando para a terra do pão, estão voltando para Belém. Mas a certa altura, Noemi entende que assim como ela tinha tomado a decisão de poder voltar, as noras tinham que ter a possibilidade de escolha. É isso que está acontecendo. E ela vai agora abrir o jogo com as noras. Ela vai dizer, meninas, eu realmente sou muito feliz porque vocês trataram bem meus filhos, vocês foram boas noras, mas é o seguinte, eu estou velha, não vou ter a possibilidade de ter outros filhos. Pela lei do levirato, um homem quando morre e deixa a esposa sem filhos, o irmão mais novo vivo, ele vai tomar a viúva para poder dar a ela filhos. O filho não vai ser dele, mas vai ser do irmão falecido, para que o nome da família permaneça. Mas assim, gente, eu não tenho a possibilidade mais de ter filhos. A vida de vocês comigo acabou. A vida de vocês comigo agora vai ser uma vida de mendicância, porque eu estou voltando para ajudar. Eu estou voltando para lá. Eu não tenho a possibilidade de dar filhos para poder se casar com vocês. Então, vocês têm 2 hipóteses. Ou vocês viram mendigas comigo, a possibilidade de prostituição está fora de questão, ou vocês viram mendigas junto comigo, ou vocês voltam para a casa dos pais de vocês, para a velha vida que vocês tinham adorando exclusivamente a Camus, para a vida de adoração ao Deus de Moabe, e os seus pais vão conseguir um novo marido para vocês, vocês vão fazer um outro lar, ainda que adorando outros deuses, mas vocês têm que ser livres para poder saber as consequências da escolha que vocês estão fazendo. O que Noemi está fazendo aqui agora é tentando abrir os olhos das meninas, por quê? Porque ela agora, provavelmente, o que ela está dizendo é reflexo da própria história dela. Ela tinha parado para poder pensar nas escolhas que ela fez quando ela foi para Moabe. E ela não queria que as meninas fizessem uma escolha diferente da escolha dela, no sentido de fazer escolhas sem parar para poder pensar nas consequências. O que ela está oferecendo para essas meninas é, para vocês continuarem comigo, vocês vão virar mendigas. É isso. Não tem outro caminho para vocês. Então a outra hipótese é voltem para casa dos pais de vocês. Orfa, volta. Ruth vai dizer aquela frase tremenda e ficou imortalizada no seu livro. Ela vai dizer, deixa eu achar aqui o texto, ok, tá aqui. Versículo 15, a Noemi vai dizer, olha, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Você deveria fazer o mesmo. Aí vem o versículo 16. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. O que Samuel está dizendo numa época em que as pessoas tinham uma adoração tão volúvel? A própria Noemi, provavelmente lá na terra de Moabe, tinha vivido uma adoração dividida, continuava fiel ao Deus de Israel, mas ao mesmo tempo, para poder viver no país de Moabe, tinha que respeitar a divindade de Camus.
Agora, Noemi, que é uma moabita, considerada um povo maldito na época deles. A própria Bíblia tinha dito, o próprio Moisés havia dito através da palavra do Senhor, que eles não deveriam se misturar com esse povo. É uma moabita que vai ter agora uma postura completamente diferente do povo todo. Ela vai dizer, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e nada a não ser a morte vai nos separar. Eu vou adorar esse Deus, eu vou ser fiel a esse Deus. Eu vou ser mendiga junto com você. Prefiro ser mendiga junto contigo na terra do meu Deus do que voltar para os velhos deuses. O que o Samuel está dizendo é que a postura dessa moabita você não encontrava lá na casa do pão. Você não encontrava gente lá com tanta força moral como ela. Então as duas seguiram viagem. E quando elas chegam, é interessante que você percebe nitidamente que a Noemi ainda estava tendo dificuldades com Deus. Ela não tinha feito as pazes com Deus ainda. Quando a chamam Noemi, que é aquela que traz um ambiente agradável, aquela que traz amabilidade, um ambiente realmente de tranquilidade à sua volta, ela vai dizer, não me chamem Noemi, mas chamem-me Mara. Mara significa amargura. Daí ela vai dizer por quê? Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. E agora vem uma reflexão. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Ela agora para poder olhar. Por que eles saíram da terra do pão, da casa do pão? Eles saíram da casa do pão porque não havia pão, porque havia uma fome. Eles estavam se tornando mais empobrecidos, então eles saem. Mas tinha alguma coisa ainda. É tanto que ela vai dizer, eu saí cheia daqui, eu saí rica daqui. Voltei como mendiga, mas voltei. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu percebo ainda uma mulher que não compreendeu tudo a respeito de Deus. Ela não compreendeu tudo ainda a respeito de quem é Deus, da graça de Deus, da maneira como Deus lida com aquele que se afasta e volta. Ela ainda não havia aprendido tudo a respeito desse Deus que está sempre de braços abertos para receber os seus filhos. Ela volta. Mas ela volta achando que tudo que ela sofreu foi porque Deus fez com ela. Ela ainda não tinha compreendido nessa altura, quando ela toma a decisão de voltar, que não foi Deus quem tirou o marido dela, que tirou os filhos dela, que fez com que elas agora voltassem como viúvas e como mendigas. Não havia sido Deus que tinha feito isso, isso tinha sido reflexo das escolhas que a família havia tomado. E às vezes nós culpamos, nossa sociedade tem essa mania de poder dizer que Deus é o responsável por tudo. Nós fazemos escolhas erradas, tomamos caminhos que nos levam por destruição, por morte, por situações complexas, e na hora de poder encarar as consequências, nós falamos, por que Deus? Por que você está fazendo isso comigo? Eu quase imagino Deus falando, eu não tenho nada a ver com isso. E tem gente que às vezes tem a tendência de poder fazer tanta escolha ruim, que eu às vezes quase imagino o Satanás olhando e falando, eu estou escandalizado com isso, como consegue fazer tanta escolha ruim? Eu quase imagino o diabo falando, eu vou anotar isso aqui para poder usar com o outro depois, porque é muita escolha ruim com uma pessoa só. Eu quase imagino uma pessoa orando e falando, Deus, o diabo está acabando com a minha vida. Eu imagino o Satanás falando para Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz nada. Foi esse povo te escolhendo errado. Quantas escolhas equivocadas às vezes nós fazemos e colocamos a culpa em Deus. Noemi ainda não tinha entendido. Mas uma coisa fica clara. No último versículo do primeiro capítulo, versículo 22. Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Elas voltaram na época em que o Senhor Deus estava reconstruindo o seu país. Elas voltaram na época em que o povo tinha se voltado para o caminho do Senhor, e o Senhor Deus estava agora fazendo com que eles se levantassem de novo, com que Betlehem, a casa do pão, voltasse a ser cheia de pão. Era o início da época da colheita da cevada. Era a época em que a bênção de Deus tinha voltado para eles. Era a época que o Senhor Deus estava agindo no seu povo. E o Senhor Deus agora vai agir também na vida dessas duas mulheres, que apesar de estar na lona, você percebe que no final do primeiro capítulo,
Tudo que elas tinham, elas perderam. Não tem mais nada, elas voltam para a mendicância. A vida delas está amargurada. Perderam absolutamente tudo, não tem perspectiva nenhuma de vida. Mas a única coisa que sobrou para elas foi Deus. Não tem mais nada que elas possam se apegar, só sobrou Deus. Porque quando a gente confia nas saídas humanas, quando nós confiamos que os nossos problemas, as nossas dificuldades vão ser resolvidas por circunstâncias externas e confiamos nessas coisas, deixamos Deus de lado, às vezes nossas escolhas vão fazer com que percamos tudo aquilo no que confiamos. Elas confiavam no marido. Os maridos foram tirados. Elas confiavam nas colheitas que havia em Moabe. Agora não tinham a possibilidade nem mais de poder trabalhar a terra. Não tinham mais dinheiro, não tinham mais nada. Só sobrou o quê? Quem é que ainda permanecia lá à disposição delas? Deus. A grande lição que o primeiro capítulo vai trazer para a gente é: mesmo que as nossas escolhas nos levem por caminhos em que percamos absolutamente tudo aquilo que nos dá segurança, Deus sempre vai estar lá. E sempre estará de braços abertos. Não para poder apontar o dedo para nós. Não para poder dizer, olha o que você fez, olha que escolhas ruins você fez. Para jogar no rosto aquilo que a gente estava fazendo. Eu leio o capítulo 1 de Ruth e eu vou dizer para você uma coisa. Me dá vontade de falar para Noemi. Ô Noemi, abre teu olho. Deixa de ser uma pessoa injusta com Deus. O que está acontecendo com você não é porque Deus quis. Se você e sua família só fizeram escolha errada. Agora vamos falar que Deus trouxe você de mão vazia para cá? Mas Deus é tão maravilhoso que mesmo quando alguém volta com o coração amargurado como o coração de Noemi, por causa de todas as perdas que teve, colocando a culpa em Deus, ainda assim Deus abre os braços e diz, não importa como você está vindo, o que importa é que você está vindo. Eu tenho um lugar para você. Essa história é a mesma história do filho pródigo. É a mesma história do filho que tinha tudo na casa do pai, mas resolve ir para longe. E depois de perder tudo, ele volta para a casa do pai. Ele volta empobrecido. Ele volta sem nada para poder oferecer. Mas quando o pai, que respeitou a decisão do filho de poder ir embora, o pai continua esperando todos os dias pela vinda do filho. Quando ele enxerga o filho na estrada, ele corre na direção do filho e o abraça. É isso que está acontecendo aqui na história de Noemi. E agora, até da estrangeira Ruth. Deus as aceita. Deus as traz de volta para a família. Que amor fantástico esse de Deus. É esse amor que está disposto a aceitar todos aqueles que de alguma maneira se afastaram do seu caminho e que estão dispostos a voltar. Não importa se estão voltando quebrados, não importa se estão voltando com situações complicadas, Deus vai curar o coração delas. Até o final do livro, Deus vai curar o coração dessas mulheres. É isso que Deus quer fazer com a gente hoje. Talvez esteja falando para alguém que está olhando para a sua vida, para a sua situação, está olhando para um relacionamento que está vazio, aquele amor que unia o teu relacionamento parece que acabou. E você diz, não tem mais nada aqui para mim. Talvez estou falando para alguém que está olhando para uma situação com os filhos, e os filhos estão tão perdidos, estão tão longe, que você olha e diz, não tem mais nada aqui para mim. Não tem mais aonde pegar. Talvez alguém que está vivendo uma crise financeira sem precedentes, e que você olha e diz assim, eu não tenho mais aonde pegar. Talvez alguém que está vivendo uma situação em que a sua saúde está tão fragilizada que você olha e diz assim, não tem mais aonde pegar. Não tem mais nada, o chão não está mais firme o suficiente para eu poder pisar. Estou afundando na areia movediça. Volta para Deus. Se lança nos braços dele. E ele vai cuidar de você. Quero orar por você nesse momento. Pai do céu, obrigado porque em tua palavra descobrimos que não importa quão longe tenhamos ido, ou que a nossa confiança tenha sido depositada em qualquer outra coisa que não no Senhor. O Senhor sempre nos aceita, mesmo que seja depois de termos nos tornado completamente quebrados. E o Senhor nos restaura. Ajuda-nos a podermos viver isso. Abençoe esse amigo que está orando comigo agora e que está vivendo uma situação complicada e que precisa da restauração que só o Senhor tem. Ajuda-nos, Pai, a podermos compreender como viver a realidade de uma busca mais intensa do Senhor. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém.